Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência e finalizar aquela aulinha sobre transferência de embrião em bovinos, tá certo? A última aula de vocês, ela foi totalmente voltada à parte da superovulação, que é um ponto super importante quando a gente fala sobre produção de embriões em vivo, tá? Se eventualmente a gente for trabalhar com a produção in vitro de embriões, a superovulação ela não é necessária e nosso único trabalho a campo é fazer a aspiração dos embriões, né, na fêmea em vivo, tá? Porém, os embriões serão encaminhados ao laboratório para que a produção desses embriões ela seja feita através ali de um processo in vitro, né? Na verdade, não são os embriões que são enviados, e sim os oócitos, perfeito? É feita a aspiração dos folículos na fêmea, os oócitos coletados são encaminhados ao laboratório, e em laboratório vai seguir as etapas ali de maturação, fecundação e cultivo, né? E essas três etapas compõem realmente a PIV, que é a produção in vitro dos embriões. Mas essa aula que a gente está fornecendo aí a vocês, ao longo desses dias, ela é totalmente vinculada ali à produção in vivo, onde a fêmea doadora, ela será inseminada, previamente foi feita uma superovulação, ela própria vai produzir os embriões e a gente vai fazer a recuperação embrionária, que é o tópico da aula de hoje, tá? Um dos tópicos. A gente vai falar sobre recuperação embrionária, a gente conversa com vocês também sobre a manipulação e a classificação desse embrião, e aí, por fim, o processo aí realmente da transferência, ou também chamada inovulação. O que a gente vai perceber? Que o passo a passo, e até os próprios materiais, muitos deles, eles são bem semelhantes àqueles que já foram adotados ali para a espécie equina, tá? Muda um pouquinho, às vezes, algum procedimento, alguma técnica e tal, mas a essência ela acaba sendo a mesma. Então, não esqueçam que no dia da coleta e aí a transferência do embrião, tanto a doadora como as receptoras se encontram sincronizadas. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que tanto a doadora como as receptoras se encontram em fase luteal. Todas elas têm corpo lúteo, né? E aí, dessa forma, é possível fazer a coleta da doadora e colocar no útero da fêmea receptora, e essa receptora, ela tem chances de manter uma gestação e seguir adiante, tá certo? Então, vamos lá. Para que a gente consiga fazer a recuperação embrionária, a gente pode fazer a coleta entre os dias 6 a 8 da primeira inseminação artificial. Vocês lembram, se recordam, que quando foi colocado a vocês ali o processo de superovulação, a gente comentou com vocês que podem ser feitas duas inseminações artificiais e que a primeira inseminação artificial é o ponto, é um marco importante que a gente vai acabar tendo como referência para daí sim fazer a coleta do embrião. Então, a partir da primeira inseminação artificial, eu posso contar de 6 a 8 dias. Qual que é a preferência? Tá? A maior parte das vezes o pessoal coleta no dia 7, tá? No dia 7 após a primeira inseminação artificial. Tranquilo? Podendo ser no dia 6 ou podendo ser no dia 8. Se vocês se recordarem, para a espécie equina, a gente trabalha mais com dia 7, 8 ou 9, aonde a maior preferência é pelo dia 8. E aí, para bovinos, a maior preferência é pelo dia 7, tá certo? Então, ok, a gente vai colocar essa fêmea bovina num tronco de contenção. A única forma de contenção é o método físico. Então, não é necessário fazer uma sedação, né, uma contenção química dessa fêmea para conseguir fazer a devida coleta. Então, o ideal é que a gente coloque ela num tronco de contenção, talvez uma canga, um canzil, se a fêmea ela for adaptada ali à condição, ok? Feito isso, a gente vai fazer a limpeza do reto, vai esvaziar o reto, né, dessa fêmea e vai fazer uma higienização da região perianal, tá? Essa higienização, além de passar um papel toalha, a gente pode até pensar em passar um antisséptico, nem que seja ali um álcool 70, um PVPI na região do períneo, tá? Então não esquecer que a gente vai fazer acesso ao ambiente uterino, e esse ambiente uterino com certeza é um ambiente estéril. Então a gente não pode levar contaminação lá para dentro, ok? Então vamos lá. Depois de ter feito a limpeza do reto da região perianal, a gente vai prosseguir fazendo uma anestesia epidural baixa. O que isso aí quer dizer para nós? A gente, utilizando uma agulha, normalmente uma agulha 4012, pode ser feita uma prévia tricotomia ali da região, para conseguir fazer esse acesso ali na região epidural, tá? Qual que é a localização?
duas opções. Ou a gente pode fazer na junção sacro-coxígea, né, que daí seria o finalzinho do sacro. Lembrar que o sacro para o bovino são 5 vértebras fusionadas, acabou a S5, que seria a última sacral, vai dar início ali às vértebras coxigianas. Então, pode ser entre a última sacral e a primeira coxigiana, ou entre a primeira coxigiana e a segunda coxigiana. Então, a gente tem essas duas opções aí, tá? Do ponto de vista prático, a gente pode pegar a cauda dessa fêmea e movimentar. Conforme você movimenta para cima e para baixo, a gente vai perceber que alguns pontos têm movimentação, têm articulação e outros não. Então, é comum a gente enxergar que há movimentação entre o sacro e a primeira coxigiana e, da mesma forma, entre a primeira e a segunda coxigiana. Beleza? Feito o acesso ali, então, com uma agulha 4012, a gente vai depositar lidocaína 2%. Essa lidocaína 2% não é necessário que ela tenha vasoconstritor, tá certo? E aí o volume que a gente vai utilizar, como é uma epidural baixa, a gente vai acabar utilizando mais ou menos aí 1 ml para cada 100 quilos de peso vivo, ok? O que dá normalmente aí em torno de 4, 5, 6 ml por fêmea. Então, se é 1 ml para cada 100 quilos, essas fêmeas têm uma variação aí de 400 a 500, talvez 600 quilos, aí ficaria aí uma média de 4 a 6 ml por fêmea, tá bem? Só para relembrar vocês, a gente fala epidural baixa, né? E se tem a baixa, também tem a alta. A diferença não é a localização e sim o volume. Se eventualmente a gente fosse trabalhar com uma epidural alta, ao invés de usar 1 ml para cada 100 quilos, a gente poderia apostar em mais ou menos aí 10 ml, tá? 10 ml a cada 100 quilos. Aí daria um volume muito maior, não faria só analgesia da região do períneo, mas também ali do membro pélvico como um todo. A fêmea não consegue ficar em estação e aí ela ficaria em decúbito lateral, se fosse a epidural alta, o que não é o caso. Nosso objetivo ali simplesmente é fazer uma analgesia da região do períneo. Isso facilita a manipulação uterina, né? E aí, por consequência, acaba auxiliando ali na coleta dos embriões. Outro ponto que eu vou acabar orientando vocês, faz a epidural e tente manter a cauda elevada, para que o anestésico ele fique realmente ali na região sacro, início das coxigianas. Se você deixar a cauda solta, a tendência é esse anestésico ir em direção ali às vértebras coxigianas, ok? Tirando isso, a gente vai precisar de uma luva. Eu coloquei estéreo, mas na verdade não é uma luva estéreo, é uma luva de palpação transetal, tá? Não é uma luva cirúrgica ou qualquer coisa do tipo, né? Qualquer coisa corrijam ali, é uma luva para palpação transetal e lubrificada. Então a gente pode usar até o próprio nome comercial KY para lubrificar a luva, se for necessário, mas normalmente não seria o caso quando comparado ao equino, né? Você se recorda ali que no caso do equino, a gente faz um acesso vaginal, a gente tem que colocar a mão vaginal para conseguir fazer a passagem ali realmente da sonda de coleta. No caso do bovino, a nossa mão ela vai transretal para conseguir fazer a passagem dos anéis cervicais e acessar, né, o ambiente uterino através desse catéter que será colocado, né? Então, a lubrificação ali, por ser um acesso transretal, pode ser simplesmente um gel para ultrassom, ok? Então, seguimos. Então, aqui nós temos a representação, né, do local onde está sendo realizada aí a anestesia epidural. Então, lembramos, né, aqui não tem como ter uma certeza, né, mas se, por exemplo, aqui é o término do sacro, né, em direção à primeira vértebra, então se essa for a primeira vértebra e essa for a segunda, aqui está sendo feito a colocação do anestésico entre a primeira e a segunda vértebra coxigiana, podendo colocar nesse local aqui também, tá? Se fosse aqui, seria entre o sacro e a primeira vértebra coxigiana, mas normalmente é entre a primeira e a segunda. Lembramos que é uma epidural baixa, onde o volume é 1 ml para cada 100 kg de peso vivo de lidocaína 2% sem vaso constritor. A gente vai perceber que na hora que você coloca aqui, a cauda ela já começa a relaxar, mas procurem pegar essa cauda e deixar ela elevada, tá? Deixa ela elevada, né? A caudinha aqui, deixa ela elevada,
para evitar que o anestésico ele vá em direção à pontinha da cauda. Então, é interessante que ele fique aqui e exerça a sua função de analgesia e anestesia ali no local. Beleza? Aí, materiais. Então, a gente vai precisar de um catéter de Foley, daqui a pouquinho tem imagem para vocês, e um mandril metálico. A gente vai perceber que esse catéter de Foley, ele é bem maleável, bem mole. Então, a gente não consegue passar a cervix se não tiver um mandril metálico dentro desse catéter. Vocês conseguem entender? A gente coloca esse mandril metálico dentro do Foley para ele ficar mais rígido e a gente conseguir passar realmente os anéis cervicais. Aí, tirando isso, a mesma coisa do que para o equino. A gente vai colocar um sistema de 2 vias, ou tubo Y, seringuinha de 20 ml só para inflar o balão, e aqui nós vamos usar o PBS. Então, aí seria o soro fetal bovino, 1 litro total. Lembro que no cavalo a gente podia usar tanto o PBS como o Ringer com lactato, 3 litros. Mas a preferência pelo Ringer lactato é pelo preço. Então, como é mais barato o Ringer, a opção é fazer o uso realmente do Ringer. E eu havia comentado com vocês também que para o bovino a preferência é pelo PBS, porque o embrião é bovino, o embrião bovino, ele tem uma característica forte de aderência. A zona pelúcida, ela tem uma grande capacidade de aderência ao endométrio, e o PBS ele consegue promover um descolamento, coisa que o Ringer com lactato ele não faz com eficiência. No cavalo, não é necessário o uso obrigatório do PBS, porque o embrião equino, não esquecer que ele forma aquela cápsula. Essa cápsula é a porção mais externa do embrião e ele não tem capacidade de aderência. Então, dessa forma, você pode usar o Ringer lactato para o cavalo sem problema algum, e no bovino a gente acaba optando em fazer o uso do PBS. Tá? E aí o copinho coletor de embriões. Tem umas imagens aí, né? Temos as imagens. Então, aqui está o PBS, que é o soro fetal bovino. A gente vai acabar utilizando 1 litro total. É 1 litro total, mas vai dar em torno aí de mais ou menos 3 a 4 lavados. Se são 3 a 4 lavados, cada lavado aí 250 a 300 ml. Esse aqui é o catéter de Foley, então percebam que ele tem um orifício aqui por onde vai entrar o líquido, né? Então vai entrar por aqui o líquido e tudo mais, vai sair aqui. Na pontinha nós temos um balão e para inflar esse balão, esse aqui é o acesso. Aqui não dá para vocês o mandril metálico, mas esse mandril metálico vai dentro dessa sonda para que essa sonda fique rígida, tá? Então tem que colocar porque senão não é possível fazer a passagem ali dos anéis cervicais. Copinho coletor estéreo, tá? A gente percebe que ele está dentro de um pacotinho fechadinho e tal. Isso aqui também tem que estar estéreo e o sistema 2 vias também deve estar estéreo. Ok? Aí a técnica, né? Então a gente vai acoplar o catéter de Foley ao sistema 2 vias, fazemos uma infusão com PBS só para tirar o ar do sistema, introduzimos esse catéter de Foley via vaginal e depois transcervical, inflamos o balão, né, com 10 a 20 ml de ar, fazemos a infusão com PBS, 1 litro total, porém esse litro total vai ser dividido em 3 a 4 lavados. Fazemos a massagem uterina e vamos recuperar o líquido por sifonagem. Aí esse líquido por sifonagem vai passar pelo filtro embrionário, fez todos os lavados, retiramos o catéter. Então é algo teoricamente bem simples, né? Então mostrando para vocês aí o sistema já pronto. Então percebam aqui o PBS, né? Então esse PBS ele está vinculado ao sistema 2 vias, aonde uma via ele está conectado aqui com o copo coletor, né? E a outra via vai estar conectado aqui com essa porção. É nessa porção aqui, ó, que a gente vai acabar acoplando o catéter de Foley, tá? O catéter de Foley, ele não está acoplado diretamente aqui ainda, porque primeiro a gente vai fazer a passagem dos anéis cervicais com o mandril metálico, vai inflar o balão, retirar o mandril metálico e aí sim acoplar essa porção aqui com o catéter de Foley. E a gente consegue observar. Então, esse aqui é o catéter de Foley. Por que ele está rígido dessa forma? Porque aqui dentro, vocês conseguem observar, tem uma varetinha, tem um mandril metálico. É o que deixa essa estrutura aí com rigidez.
Depois de ter passado os anéis cervicais, a gente vai retirar esse mandril metálico e vai acoplar nessa porção aqui, tá? Só pegar o lápis. Então, nessa porção aqui. Então, essa porção aqui vai se adaptar à outra porção que é a extremidade do fole, que é essa porção aqui, ó. Ok? Aí lembrar que para fazer a passagem dos anéis cervicais, inicialmente esse catéter ele vai ser introduzido via vaginal e é como se fosse uma inseminação artificial, onde você vai entrar com a ponta do catéter em direção mais dorsal, evitar a porção ventral por conta do meato urinário, vai localizar o ósseo cervical externo com a ponta desse catéter e com auxílio transretal. De maneira transretal de estar segurando a cervix e automaticamente tentando fazer a passagem. Então, a orientação é a mesma, né? A gente está segurando a cervix e está segurando o catéter. O catéter permanece firme e aí a gente vai tentar vestir os anéis cervicais nesse catéter aí. Conseguiu passar, infla o balão, tira o mandril metálico e acopla o sistema duas vias. Tá certo? E aí vai ficar dessa forma, ó. Então, um tronquinho de contenção. PBS, então essa via ela está acoplada lá ao catéter, ó, está lá dentro da fêmea, né, para fazer a lavagem, e aí depois ele consegue retornar em direção aqui ao copo coletor. Quem comanda tudo isso, normalmente é a pessoa que está fazendo a lavagem, né? Então percebam que tem dois clampezinhos, esse amarelo e o azul. Então nesse caso o amarelo, se eu abrir o amarelo e fechar o azul, o líquido vai em direção ao útero. E ao passo que se eu fechar o amarelo e abrir o azul, automaticamente ele retorna. Tá bem? E aí, só para demonstrar para vocês o fluxo, né? Então, a gente vai fazer o uso de 1 litro total do PBS, onde serão feitos 3 a 4 lavados. Então, a gente vai procurar inflar, a gente tem que inflar esse balão no corpo uterino. Se eventualmente você fixar esse balão no corno uterino, a gente vai acabar lavando só um corno. Então, não esqueçam que é um Y, né? Dessa forma, a gente tem que fixar o balão na região do corpo para que o líquido consiga ir em direção a um corno e outro corno. Se eventualmente a gente fixar, por exemplo, o balão aqui, só esse corno será lavado e esse outro corno não será, tá? Até existe alguns veterinários que às vezes fazem isso. Fixa o balão aqui, lava esse corno, mas depois volta e põe para esse lado para lavar esse outro corno. Mas acaba sendo mais fácil você fixar o balão no corpo uterino e aí você tem acesso ao corno esquerdo e ao corno direito. E não esquecer que os dois cornos são em direção ventral. Então, a lavagem é um pouquinho mais chata, né? Porque é fácil no cavalo, como os cornos não são pendulares, então, por ser um pêndulo, é mais fácil o líquido descer em direção ao copo coletor. No bovino, como em direção ventral, né? Então, o líquido vai ter que fazer esse contorno aqui e aí sim descer em direção ao copo coletor. Beleza? Isso aqui é só a imagem de um filtrinho. Lembrar que esse filtro ele tem 75 micras, cada porozinho dele, eles não são tão visíveis assim a olho nu, mas como é um filtro, qual que é a tendência? O líquido vai passar e aí aquilo que tiver mais do que 75 micras vai ficar retido dentro do copo coletor. Qual que é o tamanho inicial do embrião que tem aí 6, 7 dias? Ele vai ter mais ou menos 300, 400 micras. Então não há problema. Então, o líquido vai passar, o PBS vai passar, né, através do copo coletor, e aí os embriões vão ficar retidos dentro desse copo. Beleza, então a gente finalizou dessa forma a recuperação embrionária. Uma etapa importante, ou talvez um ponto importante com relação à doadora, que acabou de ser lavada, é fazer uma dose de prostaglandina. Não esqueçam disso. Então, não esqueçam que essa fêmea ela foi super ovulada, que eventualmente pode ter ficado embrião ou embriões dentro do útero dela. Se a gente não fizer a dose de prostaglandina, existe a chance de gestação? Sim, existe. Então, será feita uma dose de prostaglandina para fazer luteólise. Se não tem mais corpo lúteo, por mais que ficaram embriões dentro do útero dessa fêmea, não haverá gestação. Tranquilo? Feito a prostaglandina e a recuperação embrionária, somente o copo coletor ele irá em direção ao laboratório. Então, o catéter de Foley e as duas vias agora não são mais necessários. Você desmonta, deixa lá fora do laboratório, e para o laboratório você vai levar o copo coletor.
tá? Chegando no laboratório, o passo a passo seria esse. A gente vai acabar fazendo a lavagem do copo coletor, do filtro embrionário, tanto faz. Com uma placa de Petri riscada, a gente vai tentar localizar esses embriões, tá? Com auxílio de um estereomicroscópio, que é uma lupa, com aumento de 40 a 80 vezes. Achamos os embriões, a gente vai tirar os embriões dessa placa, entre aspas, suja. A gente fala suja porque às vezes vem um pouquinho de resto celular, de debris celular. Conforme você for encontrando, você vai retirando dessa placa e transferindo para uma outra placa que vai ter um meio de manutenção. E aí, nesse meio de manutenção, a gente vai acabar fazendo aquelas 10 lavagens, né? Em torno de 10 lavagens para os embriões, ok? A gente vai mostrar o passo a passo de novo aí a vocês. São praticamente as mesmas imagens que foram utilizadas ali no cavalo. Então, o estereomicroscópio. Então, a gente tem aqui a presença de uma lupa, o estereomicroscópio, aumento de 40, 80 vezes. Tem preferência para o bovino, principalmente. Lembrar que aqui vai ter uma luz, tem preferência que essa luz ela seja luz fria. A luz fria seria basicamente a luz branca. Se for luz amarela, incandescente, ela esquenta. E aí, no caso do bovino, como a gente fica mais tempo ali fazendo manipulação, isso pode acabar danificando ali a qualidade embrionária, tá bem? Aqui é só uma seringa para fazer a lavagem do copo coletor. Aqui são palhetas, a gente usa palheta normalmente de 0,5, perdão, 0,25, né? Para o bovino 0,25 ml. Aqui simplesmente é uma seringa de insulina, né? Adaptada ali para fazer o acoplamento com a palheta e a manipulação embrionária. Aqui uma plaquinha de Petri previamente riscada. Essa aqui é uma plaquinha 100 por 20, mas para o bovino você pode usar uma plaquinha menor. Perceberam aqui que essa plaquinha ela tem riscos nesse sentido e é muito comum o pessoal costumar quadricular. Então, como são vários embriões, várias estruturas, é bacana que a gente deixe realmente quadriculado. E aqui, por fim, uma segunda e última placa, aonde a gente vai remover os embriões observados, encontrados aqui, vai colocar nessa placa e vai ter um meio de manutenção, tá? A gente vai repetir para vocês passo a passo aí de novo. Aqui seria só um banho-maria, 37 graus, né? Vocês conseguem observar ali, né, no visorzinho, onde a gente vai colocar o meio de manutenção. Então, o meio que a gente vai utilizar para lavar os embriões, normalmente é um holding, que a gente chama. Esse holding aí, ele é um meio de cultura, querendo ou não, por isso que ele está na geladeira. Ele vai servir para melhorar a qualidade embrionária e a própria sobrevida, enquanto a gente consegue fazer a lavagem dos mesmos. Então, esse banho-maria serve para aquecer. Então, como esse holding estava na geladeira, a gente vai aquecer ele a 37 graus Celsius. Tá? Aqui é só a plaquinha de Petri. Então, como eu comentei com vocês, a gente pode vir aqui e quadricular ela. Não é necessário uma placa 100 por 20, pode ser com certeza uma placa menor. Subentendo menor, uma placa aí, um quarto ou um quinto dessa placa aqui. Ela é bem pequenininha mesmo, tá? Para o bovino. Aqui nós temos o passo a passo, né? Então, esse copinho coletor veio lá da área de coleta, então todo o conteúdo a gente vai colocar em cima de uma placa, fundamental no bovino fazer a lavagem. Com qual solução que eu estou lavando esse copo coletor? Com PBS também. Então lembram que aqui é uma porção de embriões que podem ter envolvidos. Lembram também que esses embriões eles têm uma característica de aderência. Eventualmente eles podem ficar aderidos ao filtro, à parede do filtro? Sim, eles podem. Então, com o PBS, a gente tentaria minimizar essa possibilidade. Feita a transferência do conteúdo do copo coletor em direção à placa, a gente vai ali na lupa, vai fazer a procura desses embriões, e conforme a gente for encontrando esses embriões, a porção aí de estruturas, na verdade, né? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é de um único lavado. Então a gente percebe, ó, tem essa estrutura aqui que não tem muita cara de embrião. Eu havia comentado com vocês que no lavado pode vir de 15 a 20 estruturas. Que estruturas são essas? Tem embriões viáveis? Sim, com certeza. Tem oócitos não fecundados? Tem também. Tem embrião degenerado sem qualidade? Tem também.
Então, das 15, 20 estruturas, normalmente a gente consegue 5, 6, 7 embriões viáveis passíveis de transferência. Então, esses embriões aqui, eles estavam nessa plaquinha, né, que a gente está mostrando a vocês. Tirando dessa placa, ó, então aqui houve uma seleção prévia, a gente vai retirá-los e colocá-los numa outra placa para fazer a lavagem com o meio próprio. Aqui é só a forma que a gente pode utilizar, né, para fazer a manipulação. Seringuinha de insulina. Isso aqui é um tomcat, aquela sondinha uretral para gato. A gente só cortou ela para usar essa porção para conseguir adaptar essa parte nessa pontinha da palheta. Palheta de 0,25 ml. Aqui é uma palheta de 0,5, mas é só para exemplificar para vocês. A gente monta, ela fica assim, ó. Vai dessa forma, conforme a gente vai puxando esse êmbolo aqui. Opa! Conforme a gente vai puxando esse êmbolo aqui, aí automaticamente o líquido vai subir juntamente com o embrião ou os embriões, tirando daquela placa riscada e vai colocar na outra placa que vai ter esses pocinhos. Lembram, né? É o mesmo passo a passo. Então, imagine vocês que tem vários embriões aqui e tal, né? Que a gente retirou. Aí, poço a poço, a gente vai lavar esses embriões. Então, para fazer a lavagem, qual que é a recomendação? Troca a palheta. Então, os embriões estão aqui. Eu vou transferir para esse aqui. Então, na hora que for fazer a transferência, troca a palheta, pega a palheta estéreo nova, tira eles daqui e põe para cá. Troca a palheta de novo. E aí vai seguindo, né, fazendo essa lavagem aí, até contemplar todos os poços. A gente costuma fazer esse circuito, né, seguir dessa forma aqui, e aí depois os embriões eles vão ficar aqui ao centro, tá bem? Depois que a gente fez essa manipulação, essa observação e tudo mais, esses embriões, eles já têm muito menos sujidade, porque o objetivo dessas lavagens realmente é tirar resto celular. E aí, nesse momento, a gente gosta de utilizar esse momento para fazer a avaliação do embrião e a sua classificação. Aqui a gente tem um esqueminha que ele mostra desde a fecundação até os estágios embrionários aí que a gente pode encontrar, tá? Então, aqui nós temos um oócito, está escrito aqui, ó, oócito não fecundado ainda. Tudo que está ao redor aqui são células do cúmulos, tá? Não esquecer que os próprios cílios lá do oviduto auxiliam na retirada aí dessas células. Aí tem juntamente aqui a zona pelúcida e tudo mais. Os espermatozoides fazem a fecundação, né? Feito a fecundação, a estrutura que se forma, a gente chama de zigoto. Esse zigoto formado, ele vai voltar a ter um núcleo 2N, um núcleo diploide. Então, não esqueçam que essa célula aqui, ela é N, e cada espermatozoide desse também é N. Ou seja, cada bolinha dessa aqui é um pronúcleo. Um pronúcleo veio do espermatozoide e outro pronúcleo estava aqui dentro já. Tá? Então, os dois eram N. Depois que isso aqui juntar, né? Isso aqui volta a ser diploide, volta a ser 2N, volta a ser uma célula, né? E aí segue o curso normal da embriologia. Uma célula se multiplica, formam duas, as duas vão formar 4, e aí quando chegar com mais ou menos 16 até 64 células, a gente afirma que esse estágio é conhecido como mórula, tá? Mórula inicial, ok? Então, quando tem 16 células mais ou menos, a gente vai chamar de mórula inicial. E quantos dias esse embrião tem? Ele tem 5 a 6 dias, tá bem? No cavalo, realmente é com 5, 6 dias que o embrião sai do oviduto e vai em direção ao útero. No caso do bovino, é um pouquinho mais precoce, é por volta do dia 4, por volta do dia 3 do dia 4. Então, seria aqui, ó. Então, quando o embrião tem 3 a 4 dias de vida, ele vai sair do oviduto e vai em direção ao útero da fêmea, que é o local que a gestação ela deveria seguir o seu curso. Tá bem? Depois de mórula inicial, passa a se chamar mórula também, ou melhor, permanece sendo mórula, mas a gente chama de mórula compacta, tá? A grande diferença é a seguinte: aqui é possível a gente até contabilizar quantas células essa mórula tem. E percebam que conforme elas vão se multiplicando,
essa massa ela fica compactada e fica difícil fazer a própria contabilização do número de células que tem ali dentro. Aí deixa de ser uma mórula inicial e passa a ser uma mórula compacta, tá? No próximo slide, eu vou colocar para vocês mais algumas características também com relação à mórula, ok? E adiantando uma informação, a gente pode afirmar que, por exemplo, esse embrião ele tem 4 células, ou eu posso afirmar que esse embrião tem 4 blastômeros. Então, cada célula dessa a gente chama de blastômero, tá? E eu posso afirmar que é um embrião a partir do momento que tiver 2 células. Ou seja, quando é um estágio aqui de zigoto, ainda, segundo o nosso Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, ainda não é um embrião. A gente afirma que ele é um embrião a partir de 2 células. Ok? Então vamos lá. Então seguiu mórula inicial, mórula compacta, e agora vai formar o que a gente chama de blastocisto. Qual que é a característica do blastocisto? No estágio anterior, a gente percebe que na mórula compacta, as células estavam todas aglomeradas, digamos assim. Quando começa a formar o blastocisto, começa a formar esse espaço, que a gente chama de blastocele, tá? E a gente vai perceber que algumas células vão ficar mais localizadas na periferia e outras vão ficar localizadas mais, não centralizadas, mas elas escolhem um polo e se aglomeram, tá bem? Essas células que são mais periféricas, a gente chama elas de células do trofoblasto, que vão formar a placenta. E as demais células que não pertencem ao trofoblasto, a gente afirma que elas são células do embrioblasto, que vão formar o embrião. E a gente percebe que existem aí diferentes tipos de blastocisto, e a essência principal, além do tamanho, né, que vai mudar, é também com relação à blastocele. A gente percebe que aqui no blastocisto inicial, a blastocele tem esse tamanho. E aí um blastocisto, a blastocele está maior. E aí no blastocisto expandido, maior ainda, tá bem? Mas como a gente costuma fazer a coleta no dia 7 no bovino, a tendência é a gente coletar realmente blastocisto inicial ou até mesmo mórula compacta. Então são os dois estágios aí que frequentemente a gente vai encontrar quando for feita a lavagem do útero da fêmea bovina. Tranquilo? Então lembra que a gente lava no dia 7. A gente não costuma lavar antes ali, 6 até pode ser coletado, né? A gente não costuma lavar 5, 4, 3, 2, 1 e por aí vai, porque existe uma chance dos embriões se encontrarem no oviduto. Eu já havia conversado com vocês, né? Por mais que eles migrem em direção ao útero por volta do terceiro, quarto dia, a gente espera até o sexto, sétimo, oitavo dia para fazer o recolhimento. Mas por que não lavar com 9 dias? Ó, 9 dias. Porque com 9 dias, o blastocisto, ele sofre uma eclosão. O que isso quer dizer para nós? É simples entender, né? Então, a gente percebe que antes era uma única célula que vai se multiplicando, multiplicando e multiplicando. E conforme ela vai se multiplicando, ela faz com que o blastocisto ele vá crescendo, só que a quantidade de células que tem ali dentro, elas estão em ampla expansão. Então, elas vão expandindo, 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 até que essa estrutura que vocês conhecem, que é a zona pelúcida, ela não dá mais conta de segurar as células dentro dentro no interior da zona pelúcida. Essa zona pelúcida ela vai romper e quando isso acontecer, a gente chama que houve a eclosão do blastocisto. E a partir do momento que o blastocisto ele eclode, então anteriormente ele era bem redondinho, eclodiu, ele acaba achatando e acaba alongando. Então, dessa forma, a gente não tem mais como visualizar essa estrutura na lupa. Vocês conseguem entender? A gente vê lá na lupa porque ele permanece redondinho. E aí, a partir do momento que ele faz a eclosão, como ele achatou e alongou, ele, entre aspas, se perde. A gente não consegue mais encontrar ele porque ele não é mais uma estrutura circular. Tá? E olha que bacana como a natureza é sábia. Né? Então, vocês se recordam que as células que são mais periféricas, a gente afirma que são as células do trofoblasto. E essas células do trofoblasto, elas têm a intenção de formar a placenta. Como esse blastocisto ele está eclodido dentro do útero,
A porção mais interna do útero é o endométrio que vocês conhecem, e aí esse trofoblasto ele vai interagir com o endométrio. Então ele vai fazer o que a gente chama de nidação, de fixação. Então ele vai lá, ele se fixa, ele vai grudar lá, e aí dessa forma a interação do endométrio com o trofoblasto vai dar início à formação da placenta. E a placenta realmente ela tem uma porção fetal e uma porção materna. Quem que é a porção materna da placenta? O endométrio modificado. E quem que é a porção fetal da placenta? É o trofoblasto que se diferenciou para fazer essa comunicação vascular. Beleza? Se tiverem dúvidas, anotem e a gente discute no chat. Isso que eu comentei com vocês. Então, vamos ver se vocês entenderam. São dois estágios embrionários diferentes. Aqui nós temos uma mórula. Por que eu sei que é uma mórula? Por vários motivos. Já vamos colocar para vocês aí. Isso é uma mórula e, além disso, é uma mórula inicial. A gente consegue contabilizar várias células, tá? E essas células a gente chama de blastômero. Percebam a espessura dessa zona pelúcida aqui, ó. Percebam como ela está grossa e essa aqui está fininha. Por que ela está grossa aqui? Porque a quantidade de blastômeros ainda não foi suficiente para fazer uma expansão e automaticamente realmente distender a zona pelúcida e ela começar a ficar fina. Então essa já é uma característica aí da mórula, a zona pelúcida mais espessa. Possível visualizar os blastômeros na maior parte das vezes e percebam que existe um espaço físico entre os blastômeros e a zona pelúcida, coisa que a gente não encontra mais aqui no blastocisto, tá bem? Então vamos dar nomes. Então ali, esse espaço físico que fica entre os blastômeros e a zona pelúcida, a gente chama de espaço perivitelínico. A mórula tem, o blastocisto não tem, porque o espaço do espaço perivitelínico, ele será preenchido futuramente por novos blastômeros, tá bem? A zona pelúcida, ambos têm, mas a zona pelúcida ela é mais espessa na mórula, porque ainda não houve expansão dos blastômeros, e mais fininha no blastocisto. Tá? Cada bolinha é blastômero, como eu comentei com vocês. Então, uma mórula, por exemplo, ela pode ter de 16 até 64 células, que é a mesma coisa que falar de 16 até 64 blastômeros. Tranquilo? E aqui na imagem ao lado, que tem que imaginar um pouquinho. Então, lembra que a gente comentou com vocês, quais são as características do blastocisto? O blastocisto, ele tem uma cavidade central ou um antro, que é esse espaço mais em branco, que a gente chama de blastocele. É dentro dessa blastocele que vai se desenvolver o saco vitelínico. Esse saco vitelínico, de maneira estratégica, ele está próximo a essa massa mais enegrecida. Quem que é essa massa mais enegrecida? O embrioblasto. Então, o embrioblasto ele vai se aproveitar do saco vitelínico para conseguir se desenvolver, porque ainda não tem placenta formada. E aí as células que são mais periféricas, a gente chama ela de células do trofoblasto, né? Que a gente já citou a vocês que a função delas é fazer a formação aí da placenta. Tá? E agora vem só as nomenclaturas aí para vocês, ó. Então nós temos ali as células do trofoblasto que vão formar a placenta, e aí o embrioblasto, ou também chamado MCI, que é massa celular interna, que vai dar origem ao embrião. Beleza? Então dessa forma, é importante isso, né, que a gente consiga definir qual é o estágio embrionário e aí a gente consiga definir se as estruturas que são pertencentes àquele estágio embrionário elas estão de acordo como manda o figurino. Como é que eu vou saber isso? É claro que é vendo imagem normal e depois comparando. Até eu coloquei imagens para vocês aqui para a gente fazer um padrão de comparação, tá? É, a essência, o porquê desse conhecimento é fundamental para que a gente consiga dar uma nota, digamos assim, ao embrião. Na verdade, uma classificação. Eu vou mostrar para vocês ali, a gente classifica como excelente, como bom, como regular ou com um embrião degenerado. Tá? E aí, fato, se eu tiver um embrião excelente, que é um grau 1, com certeza a taxa de prenhez ela é superior quando comparado a um embrião grau 3, grau 4. Tá? Da mesma forma que já foi lá no cavalo, não muda. Ó, então é isso que a gente avalia. A gente avalia a compactação dos blastômeros, que vocês já sabem o que é.
a gente vai observar se existem blastômeros extrusados ou danificados, avaliamos coloração e formato do embrião, o embrião normalmente ele é redondinho, ele não pode ter outros formatos, tamanho do espaço vitelínico ou perivitelínico, não esquecer que isso é inerente à mórula, o blastocisto, no blastocisto esse espaço ele foi ocupado pelos blastômeros, e aí perceber se o estágio do desenvolvimento comparado com a idade do embrião são compatíveis. Então, a gente viu, por exemplo, se você faz o lavado no dia 7, a gente espera recolher um blastocisto. Se eventualmente, não, veio uma estrutura com 2 células, então não é o esperado. Então, se isso aconteceu, houve uma falha no desenvolvimento e talvez até esse embrião já esteja morto. Então, tem que levar isso em consideração também, tá bem? Olha aí, ó. Então, a gente classifica aí os embriões baseado em alguns critérios e é basicamente saber, digamos, entre aspas, a anatomia do embrião. O que é composto o embrião? O embrião tem blastocele, tem blastômeros, pode ter espaço perivitelínico, pode ter trofoblasto, embrioblasto e por aí vai. Então, dessa forma, a gente faz uma avaliação e aí vai dar uma nota, né? Como eu falei para vocês, esse embrião está excelente, então ele é grau 1. Quando isso acontecer, quer dizer que o embrião é simétrico e blastômeros com forma definida, coloração e textura uniformes e nenhuma extrusão celular. Embrião grau 2, ele é um embrião bom, distinção de forma e coloração dos blastômeros e tem pouca extrusão celular. 3, embrião intacto com borda regular, extrusão de células no espaço perivitelínico, e aí embrião grau 4 ou degenerado, não apresenta forma definida, tem uma ampla desorganização celular, tem uma degeneração tão pronunciada que às vezes é até impossível definir o estágio do desenvolvimento. Então ele está tão degenerado que você não sabe se ele é uma mórula inicial, uma mórula compacta ou até mesmo um blastocisto nos seus estágios, né? Se é inicial, se é expandido e por aí vai. Beleza? Olha que bacana essa tabela, né? É uma tabela um pouquinho antiga, mas é só para elucidar para nós o que é óbvio. Então, um embrião que é grau 1, que é excelente, taxa de prenhez 63%. Embrião grau 4, embrião pobre, degenerado, 12% de taxa de prenhez. Beleza? Não, embrião bom 58% e o regular, né, 31% de taxa de prenhez. Então fica claro para nós que embriões grau 1 e grau 2, eles têm uma maior taxa de prenhez quando comparado a embriões grau 3 e grau 4. Do ponto de vista prático, o que a gente deve saber? Se, por exemplo, vamos colocar aí, você sincronizou, vamos colocar lá, 7 receptoras. Lembra que o intervalo é 5 a 10, você colocou 7 receptoras. Você tinha ali 6 embriões que eram grau 1 ou grau 2, e tinha um embrião que era grau 3. A gente transfere ou não transfere? Com certeza transfere. Então, se eu tenho receptora para colocar um embrião, por mais que a qualidade não seja adequada, vale o risco. Coloca o embrião lá e boa. A única situação que a gente não vai colocar esse embrião é se você não tiver a receptora disponível, tá? E aí, é claro que é intuitivo e óbvio isso. As melhores receptoras receberão os melhores embriões. E aí as piores receptoras receberão os piores embriões. Infelizmente, aí a gente vai trabalhar dessa forma. Então, a gente tem extremos aí. O que vocês acham? Ó, então, aqui é a zona pelúcida. Aqui são os blastômeros e tudo mais. Então, a gente consegue visualizar ainda, individualizar os blastômeros. Ó. Então, tem várias bolinhas aí. E a gente percebe que existe um espaço físico ainda entre os blastômeros e a zona pelúcida. Ou seja, isso é um espaço perivitelínico. Quem que tem espaço perivitelínico? Mórula. Então, tanto esse embrião como esse embrião e os demais, né? Todos eles têm espaço perivitelínico, todos eles são mórulas. A diferença é que a gente consegue visualizar aqui os blastômeros. Então, aqui são, ou melhor, aqui é uma mórula inicial e aqui é uma mórula compacta. Tanto essa como essa, grau 1. Diferenças, tá? A gente percebe que aqui tem extrusão de blastômeros, não tão pronunciada e aqui bem pronunciada. Então, aqui seria o embrião grau 2
tá? Que aqui embaixo um embrião grau 3, porque já tem uma acentuada aí extrusão nos blastômeros, ok? E aí seguimos com os blastocistos. Como que eu sei que é blastocisto? Na verdade, aqui é bem uma transição, né? A gente percebe que ainda tem um pouco de espaço perivitelínico, mas começou a formar esse espacinho em branco. Quem que é esse espacinho em branco? Que depois ele vai ocupar uma boa porção do embrião. Isso aqui é a blastocele. Então, características do blastocisto, presença de blastocele, e além disso, células que ficam mais periféricas, que são as células do trofoblasto, e células que ficam mais na extremidade, que são células do embrioblasto. Então, aqui é uma transição de mórula compacta para blastocisto, que com certeza é um blastocisto. Tanto esse como esse, grau 1, e aqui a gente percebe que reduziu a qualidade, né? Então, aqui seria, percebo que tem bastante extrusão, perca de formato, eu colocaria um grau 3 também, e aqui já seria um grau 3 até para grau 4. Então, percebo que ele está perdendo característica, a qualidade de formato do embrião como um todo, tá? Então, a classificação ela é importante para a gente selecionar os melhores embriões para as melhores receptoras. É um embrião que não tem tanta qualidade, se tem receptora, transfere. Se não tem, aí acaba descartando. Ou que se quiser congelar, congela, mas vai piorar mais ainda a chance de gestação. Beleza? Agora, para quase finalizar a aula de vocês, então vem o ponto fundamental da transferência de embrião, que é a inovulação. Então, nesse momento, a gente tem os embriões, aonde a gente vai colocar, vai envasar eles dentro de uma palheta, né, de 0,25 ml, e aí vai colocar esse embrião de maneira, através da cervix, né, de maneira transcervical, vai colocar dentro do útero da fêmea receptora, tá? Então, na receptora, a gente vai fazer palpação transetal e ultrassom, especialmente para avaliar os ovários. O que essa fêmea tem que ter de maneira obrigatória no seu ovário? Então, não há dúvidas que no ovário dela, ela tem que ter corpo lúteo. Ela tem que ter CL. Característica desse corpo lúteo, ele tem que estar bem arredondado, com uma ecotextura homogênea e de preferência bem ecogênico, tá? É claro que isso não é uma regra, mas é uma forma indireta que a gente utiliza ali para saber que se esse embrião tem essas características, a chance dele fazer uma boa produção de progesterona é maior. Porque se você tivesse um embrião, um corpo lúteo pequenininho ali, não tão ecogênico, uma ecotextura mais heterogênea, então talvez a produção de progesterona desse corpo lúteo, com essas características que eu citei agora, provavelmente ele vai produzir pouca progesterona. Tranquilo? Receptora também vai receber epidural, baixa da mesma forma, então vai fazer o acesso com uma agulha 4012 entre o sacro e a primeira vértebra coxigiana, ou entre a primeira e a segunda vértebra coxigiana. Vai usar 1 ml de lidocaína 2% para cada 100 kg de peso vivo, isso quer dizer 4 a 5, 6 ml por fêmea. Procurem fazer a epidural e manter a cauda elevada para evitar que a lidocaína vá em direção à pontinha da cauda, e o nosso objetivo é que fique ali na região mais sacral, digamos assim, para fazer anestesia da região do períneo, tá? Não usem volumes superiores a isso. Tá certo que a orientação é usar 10 ml para cada 100 quilos para fazer uma epidural alta, tá? Mas mesmo assim, cuidem com volumes excessivos, senão faz ali analgesia, anestesia dos pélvicos e a fêmea não fica mais em estação. Fazemos limpeza do reto da região perianal, da mesma forma que foi feito na fêmea doadora. Então, não esquecer que a gente vai acessar o ambiente uterino, e esse ambiente uterino é um ambiente estéril. Eu sempre coloco luva estéreo, mas na verdade é uma luva aí de palpação transetal, né? Só o cuidado que a gente deve ter é tentar virar a luva e tal, e tentar evitar a contaminação dela, mas ela não é estéreo, ok? Invasamos o embrião numa palheta de 0,25 ml, introduzimos essa palheta dentro da bainha e aí protegemos com uma camisa sanitária. Nessa palheta de 0,25 ml, a gente vai fazer o invase dessa forma. Então, primeiro a gente vai puxar uma coluna de meio, depois uma coluna de ar, depois meio mais embrião, depois uma coluna de ar e depois uma coluna de meio. Da mesma forma que foi feito para a fêmea equina, tá?
esse meio que a gente fala é o mesmo meio que foi utilizado para fazer a lavagem do embrião. A gente toma essa conduta para realmente o embrião ficar intercalado com ar nas duas extremidades e evitar que esse embrião fique se deslocando dentro da palheta e a gente perca, né, esse embrião aí dentro da palheta, tá? Todo mundo faz dessa forma, independente aí da espécie. Feito o invase, a gente vai fazer um acesso via vaginal, e a mesma coisa do que coletar o embrião ou talvez fazer uma inseminação artificial. Vai passar o aplicador através do rima vulvar, vai chegar no fundo vaginal, vai localizar, na verdade não está palpando, né? Então a gente tem que imaginar isso. Tá imaginando lá que chegou no fundo vaginal que vai ter o ósseo cervical externo, coloca a pontinha do teu aplicador no ósseo cervical externo, literalmente rasga a camisa sanitária e passa os anéis cervicais. Qual é o grande problema agora? Então, não esquecer que quando você faz uma inseminação artificial, essa fêmea ela está recebendo ação estrogênica. Então, por ser ação estrogênica, a cérvix ela tende a estar aberta. E no caso tanto da coleta na fêmea doadora, como da transferência na fêmea receptora, ação de progesterona. Então, essa cérvix, ela, além de ter os anéis cervicais, há um fechamento por conta da ação da progesterona. Eu não havia feito esse comentário na coleta da doadora, mas o contexto é o mesmo. É mais difícil passar uma cérvix numa fêmea bovina quando comparado numa égua? Com certeza. Tá? Tá certo também que eu trabalhei com equino por muito tempo, mas, do ponto de vista anatômico e fisiológico, a anatomia e a fisiologia são contras nós, digamos assim, durante a coleta e a transferência. Porque, além dos anéis cervicais, tem a ação da progesterona ali que acaba dificultando a passagem. Mas, né, com prática e tudo mais, a gente consegue fazer essa coleta de maneira adequada, tá? Ponto importante, passou os anéis cervicais, se fosse uma inseminação artificial, a gente colocaria o sêmen no corpo do útero. Na transferência de embrião, a gente sempre vai colocar o embrião no corno ipsilateral ovulação. Professor, o que é ipsilateral? Do mesmo lado. Então, se você palpou lá uma fêmea receptora e o corpo lúteo está do lado esquerdo, você vai colocar o embrião na ponta do corno esquerdo. O porquê disso? Isso, a justificativa, a explicação para isso, ela tem correlação com o reconhecimento materno da gestação. Dessa forma, o embrião consegue interagir, digamos, vou usar dessa forma, né? Não existe um mecanismo que explica, mas, para vocês compreenderem, existe uma interação do embrião com o corpo lúteo que vai evitar a luteólise. Então, isso acontece de maneira mais eficiente quando o embrião é colocado do mesmo lado da ovulação, ou seja, da onde está o corpo lúteo presente nessa fêmea. Se você for pensar no fisiológico, numa fêmea que foi inseminada ou coberta, é a mesma coisa. O embrião sempre está do lado do ovário que tem o corpo lúteo. Beleza? Feito isso, feito a transferência, né? Essa aqui é a bainha utilizada para fazer a transferência. Então a gente coloca isso dentro do aplicador e aqui dentro vai estar a palheta. Então aí vai ter um aplicador que você vai empurrar aquela buchinha e o embrião ele vai sair através desse orifício e vai ficar lá na ponta do corno esquerdo ou do corno direito, tá? Não sei se vocês recordam, quando a gente faz a transferência de embrião na égua, 8 dias de vida já tem esse embrião. E depois de 4 dias já é possível passar ultrassom na fêmea receptora e saber se a sua transferência deu certo ou não. No caso do bovino, não é dessa forma. Então leva mais tempo. Então, se a gente for pensar que o diagnóstico de gestação numa fêmea bovina, com eficiência, pode ser feito ali com 28 dias, via ultrassonografia sem o Doppler. Tá? Com o Doppler a gente consegue de maneira mais antecipada, mas não é assunto para agora. Então, se a gente faz com 28 dias e o embrião já tem 7 dias, então a gente vai demorar 3 semanas depois da transferência para a receptora, para daí sim confirmar a gestação nessa fêmea receptora. Consegue entender, né, a lógica aí do processo. Então, feito isso, ó, aqui está mostrando para vocês o momento da transferência. Percebam que a cauda ela está realmente relaxada porque foi feito o epidural. Percebam que é uma contenção física, essa fêmea não está sedada, anestesiada, qualquer coisa do tipo. Falo sedação sistêmica, né, anestesia local
querendo ou não tem, né? Ela é locorregional via epidural. E aqui nós temos, né, a pessoa que está fazendo a transferência com a bainha e tudo mais, passando a cervix. Depois que ele tiver certeza, ele empurra aqui e automaticamente o embrião vai para a ponta do corno esquerdo ou direito, tá? Como eu comentei com vocês, o diagnóstico de gestação, a gente tem certeza com 28 dias. O embrião já tem 7 para 28, 21 dias. Então, a gente tem que esperar 3 semanas para passar a ultrassom na fêmea receptora para ver se deu certo ou não. O que é fato? Ó, com 20 dias de vida, se são 20 dias de vida, são 13 dias após a transferência. Consegue entender, né, a matemática aí? A gente vai começar a observar líquido livre dentro do útero. Ó, no dia 22, no dia 24 de vida também, líquido livre. Mas líquido dentro do útero não é indício só de gestação. Ele pode ser indício ali, talvez, de um processo inflamatório, uma metrite, ou talvez seja até um novo cio. A fêmea bovina não abre cio depois de 21 dias de novo, e é a mesma coisa. Vai que ela está acumulando muco lá dentro do útero por conta de um cio que está em curso. Só que daí a gente tem outros fatores que podem ser avaliados para excluir se é ou não é, né? Se é um cio isso, a fêmea não tem mais corpo lúteo, ela tem folículo. Então aí tem como a gente desconfiar se é uma coisa ou outra. Mas, né, para não ter dúvidas, a gente vai esperar até o dia 28. Então, no dia 28, tudo que está necóico, tudo que está preto aqui para vocês, ó, em várias imagens, tudo é líquido. Por que eu sei que esse líquido ele não é de inflamação ou de cio? Porque é possível reconhecer essa massa, que é uma massa embrionária, que é ecogênica, que é característica aí do embrião. Tá? Quem já viu isso uma vez, a gente grava isso realmente na cabeça e não esquece mais. Né? Qual que é a localização dessa gestação? Vai estar do mesmo lado do corpo lúteo, uma outra orientação. Então, se tem um corpo lúteo do lado direito e no corno direito você percebeu que tem líquido e essa massa ecogênica, com certeza é gestação e beleza, né? A sua transferência foi eficiente. Aqui só um pouquinho, né, mais além, aqui já passou dos dias, né, mas só para vocês perceberem que com o passar dos dias já começa. Só que já lembra uma cabeça e aqui já lembra uma fusão tórax e abdômen. E aí, com o passar do tempo, começa a aparecer realmente os membros anteriores, posteriores. A gente já percebe com essa idade gestacional que há batimento, frequência cardíaca. Então, a gente já começa a ver alguns detalhezinhos aí. Então, aqui está com 40 dias. Eu vou comentar com vocês rapidamente sobre sexagem fetal, porque a gente não vai ter um outro momento para falar sobre, e quem for seguir na reprodução é importante que a gente tenha esse conhecimento, que saiba, né, pelo menos como que deve ser feita a tal da sexagem fetal. A gente faz isso com 60 dias, tá bem? Então aqui, né, nessa imagem estava com 40 dias, quando tiver 60 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que é um pouquinho menos? Uns 55, mais uns 70 dias. Quando isso acontecer, quando chegar com essa idade gestacional, a gente tem que fazer um corte longitudinal no feto, de forma que nesse corte a gente consiga enxergar cabeça, tá? Membros anteriores, membros posteriores, a cauda e região umbilical. E para a fêmea a mesma coisa. Cabeça, anterior, anterior, posterior, posterior, opa, caudinha e umbigo. O que a gente percebe? A gente percebe esses dois tracinhos aqui, ó. Percebem que no caso do macho, esses dois tracinhos estão próximo à região umbilical. E no caso da fêmea, esses dois tracinhos estão próximo à cauda. Quem são esses dois tracinhos? São, ou melhor, é o tubérculo genital. Tá? Tem que relembrar lá da parte da embriologia, quando começa a diferenciação sexual, vocês se recordam ali que existem estruturas que elas são comuns tanto ao macho como à fêmea. Depois que passa pela diferenciação, vão formar órgãos reprodutivos inerentes a macho ou órgãos reprodutivos inerentes à fêmea. Tubérculo genital, o que ele vai formar no macho? Ele forma o pênis. E no caso da fêmea, forma clitóris.
E aí a localização anatômica, né? Então a gente percebe que depois que realmente nasceu um macho, a gente vai perceber que o pênis, que era o tubérculo genital, está próximo ao umbigo. E se for no caso da fêmea, o clitóris fica bem caudal, né? Vai ficar lá na vulva e aí dessa forma a gente acaba afirmando aí que é fêmea. Então a essência é essa. Claro que batendo o olho num desenho aí é fácil me falar se é macho ou se é fêmea. Então vamos lá. Ó, olhando essa imagem aqui, nem sempre a gente consegue formar exatamente lá a cabeça, os dois membros anteriores, os posteriores, o umbigo e a cauda. Nem sempre isso vai acabar ocorrendo. Mas aqui a gente já tem uma ideia. Ó, líquido fetal e tal. Isso aqui é membrana amniótica. Isso aqui é a membrana amniótica, cabeça, membro anterior, membro posterior, não está muito visível, mas aqui deveria ser a região do umbigo e para cá a região da cauda. Vocês conseguem observar dois tracinhos aqui, ó? Esses dois tracinhos, eles estão mais próximo ao umbigo ou mais próximo à cauda? Mais próximo ao umbigo. Então, o que é isso aqui? Macho, tá? Primeiro ponto. Então, a gente percebeu que pelo desenho é fácil falar se é macho ou se é fêmea. Do ponto de vista prático, depois que você faz uma imagem dessa, também fica fácil. O problema é fazer a imagem. Então, lembrar que nesse momento tem bastante líquido fetal, a fêmea está no tronco de contenção, nem sempre ela colabora. Às vezes você está tentando fazer a imagem ali, ela mexe e tal, mas aos pouquinhos ali a gente vai se adaptando e consegue fazer as devidas imagens. E não é necessário congelar a imagem para falar se é macho ou se é fêmea. Você consegue olhar lá para a tela, literalmente, e aí localizar o tubérculo genital e ver se ele está próximo ao umbigo ou próximo à cauda. Tá? Outra imagem, ó. Tá numa outra posição, mas é cabeça, anterior, anterior, posterior, posterior. Ruim demais de ver umbigo. E aqui na região da cauda, ó, tá até aqui GT, né? Genital tubérculo do inglês, né? Os dois tracinhos. Então, o que a gente percebe? Os membros posteriores estão aqui, o umbigo está aqui, e os dois tracinhos estão para cá, ou seja, esse indivíduo é fêmea, tá? Então, depois que forma a imagem, fica fácil. Cuida com essa imagem, tá certinho para a gente ver a cabeça, anterior, anterior, posterior, posterior. Aqui está a cauda. A gente consegue ver dois traços aqui, ó, e dois traços aqui também. Só que aqui está a cauda, tá? Então cuidem. Aqui é umbigo. Aqui é umbigo. Esses dois tracinhos são o tubérculo genital. Então, nesse caso, também é fêmea, como era o caso ali anterior. Do ponto de vista prático, o que a gente vai conseguir perceber? Quem for trabalhar na área tem que pegar experiência nisso também. Para saber se isso aqui é um tubérculo genital ou se é um umbigo, eu falo umbigo, na verdade é cordão umbilical, né? Então, para saber se isso é o cordão umbilical mesmo, se é um cordão umbilical, ele tem vaso dentro, ele tem artéria e tem veia, tem duas artérias, inclusive. Então, esses vasos aí, eles vão pulsar, tá? Então, como tem pulsação, se você perceber que tem pulsação nesse local aqui, você tem certeza que isso aqui é um cordão umbilical. E mais do que isso, se o seu ultrassom tiver Doppler, melhor ainda. Você vai perceber que tem vascularização aqui, vai bater o martelo que aqui é a região umbilical e que esses dois tracinhos aqui são o tubérculo genital. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? A fala foi bem rápida com relação à sexagem fetal, mas já auxilia vocês, pelo menos, aí fazer um estágio e ter uma noção do que é um tubérculo genital e como que é feita essa sexagem. Que a essência, 60 dias e localização do tubérculo. Perto do umbigo, macho, perto da cauda, acaba sendo ali fêmea. Beleza? E aqui uma última imagem, cuidem com essa imagem, a gente está vendo o tubérculo genital, mas não é um corte longitudinal, tá? Tentar mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente fizer um corte dessa forma aqui, ó, é um corte longitudinal e vai ter aquelas imagens anteriores. Nesse caso, o fetinho está assim, ó. Digamos, a cabeça está lá para baixo e você está passando a probe aqui em cima. A gente está vendo o tubérculo genital, mas não sei se o tubérculo genital está mais alto ou mais baixo, né? Qual seria a essência? Se a cabeça está aqui embaixo e o tubérculo tivesse mais baixo, provavelmente seria macho. E aí, se ele tivesse mais para cima, seria fêmea. Mas nesse corte, eu não consigo saber a altura.
Tá? Então, às vezes você faz um corte que você vê o tubérculo genital, mas você não consegue definir se ele está mais perto do umbigo, mais próximo à cauda. Então, o corte correto é um corte longitudinal. Tá? Aqui dá para ver bem o cordão, né? Isso aqui é o cordão umbilical. Beleza? Então, dessa forma, a gente finaliza essa aulinha, última aulinha de vocês aí com relação à transferência de embrião em bovinos. Eu espero que vocês tenham aproveitado e entendido. Se eventualmente vocês tiverem dúvidas, né, anotem elas aí, que aí na sequência a gente já vai abrir o chat para tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Então, até mais, até daqui a pouco. Até.